Tem que dar uma cutucada nele. Diferente. Boa noite, nobres vereadores, público presente e aquele que nos assiste via internet. 37ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Solicita ao senhor segundo secretário que colha a assinatura dos senhores vereadores. Brincadeira? Eu largo uma caneta todo dia aqui. Nossa, isso aqui tava decompondo já. Já tá tudo bem estragado já. Não. Irmã, mas como será que o ML faz nesse carro? Já tá fedendo, como é que eles fazem? Eles jogam alguma coisa assim para de feder? Será que eles têm um produto para jogar, né? Eu sei então, mas por exemplo, ele chega lá perto para pegar. Como que eles vão fazer? Deve ter alguma coisa que joga, né? Porque senão não aguenta, né? Carne humana ainda. O sol bate bem, pega no chão. O sol pega no chão, bem aqui no meu rosto. Não tem nem jeito. Tem que fechar a porta. Como há quórum regimental, em nome de Deus, eu dou por aberta a presente sessão. Submeto ao plenário apreciação, discussão e votação da ata de 36ª sessão ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2018. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Os favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata da 36ª sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre a matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Nobres vereadores, público presente, aqueles que nos assistem via internet, uma boa noite. Projeto de Lei de número 126/2018. Dispõe sobre a criação de dotação orçamentária 44.90.52.00, equipamento e material permanente na unidade de saúde e abre um crédito suplementar na mesma no valor de R$ 85 mil. Ofício do Gabinete número 240/011/2018. Excelentíssima Senhora Ana Fátima Moreira Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Excelentíssima Senhora Presidente, com os respeitosos cumprimentos, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência para que leve à alta deliberação do plenário o incluso projeto de lei dispondo sobre a criação de dotação orçamentária junto à Secretaria Municipal de Saúde e a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 85 mil, destinado à aquisição de um veículo modelo van para o setor da saúde. O valor, ora
pleiteado corresponde à contrapartida da Prefeitura na aquisição de um veículo cujo no valor restante é de R$70 mil. Será coberto com recursos do Governo do Estado, através da emenda do deputado Ricardo Madalena. Vista a importância que o referido veículo representa para a municipalidade, solicito especial atenção dos senhores vereadores na aprovação do presente propositura. Na oportunidade, reitero os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 120/2018. Dispõe sobre a criação de dotação orçamentária 44.90.52.00. Equipamento e material permanente na unidade da saúde e abre um crédito suplementar na mesma no valor de R$85 mil. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chavantes aprova. Artigo 1º. Fica autorizado ao setor de Finanças e Orçamento a criar uma dotação orçamentária 44.90.52.00, equipamento e material permanente na unidade de saúde, e abrir um crédito suplementar por anulação parcial ou total de outras dotações orçamentárias, no valor de R$85 mil. Na segue a dotação 02.06.01 Assistência Médica Sanitária F.P.10.10.008.2014 Manutenção e Assistência Básica em Saúde 44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente Ficha 642 Recurso 01 do Tesouro R$85 mil. Parágrafo único. As despesas acima serão suplementadas através de anulação parcial ou total das seguintes dotações: 02.06.01 Assistência Médica e Sanitária 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica Ficha 188 Recurso 01 do Tesouro R$20 mil. 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas Ficha 189 Recurso 02 do Estado R$5 mil. 33.90.30.00 Material de consumo Ficha 182 Recurso 01 do Tesouro R$10 mil. 02.06.02 Centro de Atenção Psicossocial F.P.10.302.0025.2020 Manutenção dos serviços de atenção psicossocial 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica Ficha 219 Recurso 01 do Tesouro R$5 mil. 33.90.36.00 Outros serviços de terceiros, pessoa física Ficha 218 Recurso 01 do Tesouro R$1 mil. 02.06.03 Assistência Médica Odontológica F.P.10.301.0008.2021 Manutenção dos serviços de assistência odontológica 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica Ficha 229 Recurso 01 do Tesouro R$1.000 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica Ficha 230 Recurso 02 do Estado R$4 mil. Projeto de Lei de número 126/2018 44.90.52.00 Equipamento e material permanente Ficha 233 Recurso 01 do Estado R$1.000 33.90.30.00 Material de consumo Ficha 227 Recurso 01 do Tesouro R$3 mil. 02.06.04 Vigilância Sanitária F.P.10.305.0009.2023 Manutenção e Vigilância Epidemiológica
44.90.52.00, equipamentos e material permanente. Ficha 255, recurso 01 do Tesouro, R$1.000. 02.11.02, esporte e lazer. F.P.27.27.812.0019.2045, manutenção dos esporte e lazer. 31.90.16.00, outras despesas variáveis, pessoa civil. Ficha 388, recurso 1 do Tesouro, R$2.000. 33.90.39.00, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Ficha 392, recurso 01 do Tesouro, R$5.000. 44.90.51.00, obras e instalações. Ficha 603, recurso 01 do Tesouro, R$27.000. Total, R$85.000. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogado as disposições em contrários. Chavantes, 30 de novembro de 2018. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Ai, que ruim. Que ruim com a mão só. Nossa. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 126 de 2018 às comissões competentes emitirem seus pareceres. Projeto de lei de número 127/2018. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar através de anulação total ou parcial de outra dotação orçamentária, de acordo com o inciso 3º do artigo 43 da Lei de número 4.320/1964. Ofício do Gabinete número 238/11/2018. Excelentíssima Senhora Ana Fátima Moreira Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Excelentíssima Senhora Presidente, com os respeitosos cumprimentos, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência para que leve a deliberação do plenário, dentro das normas regimentais, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito no valor de R$ 362.650, suplementar as diversas dotações orçamentárias referente ao pagamento de pessoas e obrigações patrimoniais. Trata-se, portanto, de uma ação visando o empenho da folha de pagamento dos funcionários, referente ao mês de dezembro de 2018, e seus encargos previdenciários. Contando com o apoio dos senhores vereadores na aprovação da presente propositura, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 127/2018. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar através da anulação total ou parcial de outra dotação orçamentária, de acordo com o inciso 3º do artigo 43 da Lei de número 4.320/1964, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chavantes aprova. Artigo 1º. Fica o setor de Finanças e Orçamento autorizado a abrir um crédito suplementar de acordo com o inciso 3º do artigo 43 da Lei de número 4.320/1964, no valor de R$ 362.650, as seguintes dotações orçamentárias: 02.01.01, Gabinete do Prefeito e Dependências. F.P.004.122.0002.2002, manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais. Ficha 12.900, recurso 1 do Tesouro.
02.01.03, Assessoria de Assuntos Jurídicos, F.P.002.062.0021.2047, manutenção dos assuntos jurídicos. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 25, R$600, recurso 01 do Tesouro. 02.04.01, planejamento, F.P.04.121.0005.2007, manutenção das atividades do planejamento. 31.90.11.00, vencimento e vantagens fixas, pessoa civil, fichas 62, R$6.000, recurso 01 do Tesouro. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 63, R$5.500. 02.04.02, obras e serviços municipais, F.P.15.452.0017.2043, manutenção dos serviços de obras e conservação. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 88, R$6.000, recurso 01 do Tesouro. 02.04.02, obras e serviços municipais, F.P.17.512.0018.2044, manutenção dos serviços de aero. Obrigações patrimoniais, ficha 90, R$200, recurso 01 do Tesouro. 02.05.00, serviços sociais gerais, F.P.08.244.0006.2008, manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Projeto de Lei de número 127/2018, 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 112, R$1.300, recurso 01 do Tesouro. 05.02.02, assistência à criança e adolescente, F.P.008.243.0007.2011, manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 33.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas pessoa civil, ficha 134, R$7.000, recurso 01 do Tesouro. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 135, R$2.200, recurso 01 do Tesouro. 02.05.03, Centro de Referência de Assistência Social, F.P.08.244.0024.2013, manutenção dos serviços de proteção básica ao CRAS. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 154, R$450, recurso 01 do Tesouro. 02.06.01, assistência médica e sanitária, F.P.10.301.0008.2014, manutenção da assistência básica em saúde. 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, ficha 176, R$122.200, recurso 01 do Tesouro. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 178, R$6.500, recurso 01 do Tesouro. 02.06.03, assistência odontológica, F.P.10.301.0008.2021, manutenção dos serviços de assistência odontológica. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 224, R$2.500, recurso 01 do Tesouro. 02.07.00, 01, ensino fundamental,
F.P.12.366.0010.2025, manutenção do ensino básico UEJA. 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, ficha R$ 274, R$ 2.100, recurso 01 do Tesouro. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha R$ 275, R$ 600, recurso 01 do Tesouro. 02.07.02, ensino infantil, F.P.12.365.0011.2028, manutenção do ensino básico pré-escola. 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, ficha 298, R$ 16.500. Projeto de lei número 127/2018. Recurso 01 do Tesouro. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 299, R$ 7.600, recurso 01 do Tesouro. 02.07.03, transporte de alunos, F.P.12.361.0010.2031, manutenção do transporte de alunos fundamental. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 321, R$ 2.500, recurso 01 do Tesouro. 02.07.06, merenda escolar, F.P.12.306.0013.2038, manutenção da merenda escolar cozinha piloto. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 356, R$ 2.100, recurso 01 do Tesouro. 02.01.11.01, cultura e turismo, F.P.13.391.0020.2046, manutenção da cultura e turismo. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 376, R$ 1.500, recurso 01 do Tesouro. 02.11.02, esporte e lazer, F.P.27.812.0019.2046, manutenção dos esportes e lazer, 31.90.13. Obrigações patrimoniais, ficha 387, R$ 800, recurso 01 do Tesouro. 02.02.01, administração, F.P.04.122.0003.2005, manutenção da administração. 31.90.94.00, indenizações trabalhistas, ficha 40, R$ 93.000, recurso 01 do Tesouro. 02.03.01, finanças e orçamento, F.P.28.843.0000.0002, principal da dívida controlada resgatada, 46.90.71.00, principal da dívida controlada resgatada, ficha 59, R$ 25.000, recurso 01 do Tesouro. 02.04.02, obras e serviços municipais, F.P.15.452.0017.2043, manutenção dos serviços de obras e conservação. 33.90.46.00, auxílio alimentação, ficha 87, R$ 37.600, recurso 01 do Tesouro.
Projeto de lei de número 127/2018. Parágrafo único. As despesas acima serão cobertas com anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias. 02.01.03 Assessoria de Assuntos Jurídicos. F.P.02.062.0021.2047 Manutenção dos Assuntos Jurídicos. 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil. Ficha 24, R$3.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.02.01 Administração. F.P.04.122.0003.2005 Manutenção da administração. 31.90.01.00 Aposentadoria e reformas. Ficha 34, R$4.000. Recurso 01 do Tesouro. 31.90.11.00 Vencimento e vantagem fixas. Pessoal civil. Ficha 37, R$35.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.03.01 Finanças e Orçamento. F.P.04.123.0004.2006 Manutenção das dívidas financeiras. 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil. Ficha 48, R$12.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.04.02 Obras e Serviços Municipais. F.P.17.512.0018.2044 Manutenção dos serviços de água e esgoto. 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil. Fichas 89, R$40.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.04.03 Agricultura e Meio Ambiente. F.P.18.541.0022.2048 Manutenção da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil. Ficha 95, R$10.000. Recurso 01 próprio. 02.05.01 Serviços Sociais Gerais. F.P.08.244.0006.2008 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. 31.90.11.00 Vencimento e vantagens fixas. Pessoal civil. Ficha 111, R$2.000. Recurso 01 do Tesouro. 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica. Ficha 119, R$5.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.05.02 Assistência à Criança e Adolescente. F.P.08.243.0007.2012 Subvenção à Associação APAE de Chavantes. Projeto de Lei de número 127/2018. 33.50.43.00 Subvenções Sociais. Ficha 143, R$20.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.05.03 Centro de Referência Assistência Social. F.P.08.244.0024.2013 Manutenção de Serviços de Proteção Básica. 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal Civil. Ficha 153, R$2.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.05.04 Fundo Municipal
do direito do idoso. F.P.08.241.0006.2010, subvenção social dos idosos. 33.50.43.00, subvenção social, ficha 164, R$28.000, recurso 01 do Tesouro. 02.06.01, assistência médica e sanitária. F.P.10.303.0008.2019, manutenção da assistência farmacêutica. 33.90.30.00, manutenção material de consumo. Ficha 210, R$10.000, recurso 02 do Estado. 02.06.02, Centro de Atenção Psicossocial. F.P.10.302.0025.2020, manutenção dos serviços de atenção psicossocial. 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, ficha 213, R$16.000, recurso 01 do Tesouro. 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 214, R$1.000, recurso 01 do Tesouro. 02.06.03. Assistência odontológica. F.P.10.301.0008.2021, manutenção dos serviços de assistência odontológica. 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, ficha 223, R$10.000, recurso 01 do Tesouro. 33.90.30, material de consumo, ficha 228, R$5.000, recurso 01 do Tesouro. 33.90.39.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficha 230, R$5.000, recurso 01 do Tesouro. 02.06.04, vigilância em saúde. F.P.10.304.0009.2022, manutenção da vigilância sanitária. 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Ficha 236, R$6.000. Projeto de lei de número 127/2018. Recurso 01 do Tesouro. F.P.10.306.0009.2023. Manutenção da vigilância epidemiológica. 31.90.11.00. Vencimentos e vantagem fixa, pessoal civil. Ficha 245, R$2.000. Recurso 01 do Tesouro. 02.07.02, ensino infantil. F.P.12.367.0011.2029, subvenção social a PAI de Chavantes. 33.50.43.00, subvenção social, ficha 318, R$70.000, recurso 01 do Tesouro. F.P.12.367.0011.2030, subvenção social a PAI de Ourinhos. 33.50.43.00, subvenções sociais, ficha 319, R$21.650, recurso 01 do Tesouro. 02.07.05, merenda escolar. F.P.12.306.0013.2038, manutenção da merenda escolar cozinha piloto. 33.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, ficha 355, R$6.000, recurso 01 do Tesouro. 33.90.39.00, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, ficha 360, R$33.000, recurso 01 do Tesouro. 02.01.01, Gabinete do Prefeito e Dependências.
F.P.04.122.0002.2002, manutenção do gabinete do prefeito e dependências, 33.90.30.00, material de consumo, ficha 14, R$2.000, recurso 01 do Tesouro, F.P.004.122.0002.2072, locação de imóveis para Fórum da Comarca, 33.90.36.15, locação de imóveis, ficha 20, R$4.000, recurso 01 do Tesouro, 02.02.01, administração, F.P.04.122.0003.2005, manutenção da administração, 33.90.39.00, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 45, R$5.000, recurso 01 do Tesouro, 02.04.02, iluminação pública, F.P.15.451.0017.2018, manutenção do Parque de Iluminação Pública, 33.90.30.00, material de consumo, ficha 104, R$5.000, recurso 01 do Tesouro. Projeto de Lei número 127/2018. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Chavantes, 30 de novembro de 2018. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 127/2018 às comissões competentes emitirem seus pareceres. Projeto de lei de número 128/2018. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial por excesso de arrecadação do recurso do Fundeb, para cumprimento do artigo 21 da Lei de número 11.494, de 20/6/2007. Ofício do Gabinete número 243/12/2018. Excelentíssima Senhora Ana Fátima Moreira Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Excelentíssima Senhora Presidente, com os respeitosos cumprimentos, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência para que leve a deliberação do plenário em regime de urgência especial o incluso projeto de lei que dispõe sobre abertura de crédito no valor de R$495.000, suplementar diversas dotações orçamentárias vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, do Fundeb. Trata-se, portanto, de ação visando o cumprimento das normas estabelecidas nas leis 9.394 de 1966 e de 11.494 de 2007, contando com o apoio dos senhores vereadores na aprovação da presente propositura. Aproveito da oportunidade para reiterar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 128/2018. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial por excesso de arrecadação do recurso do Fundeb para cumprimento do artigo 21 da Lei de número 11.494 de 20/6/2007. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chavantes aprova. Artigo 1º. Fica ao setor de Orçamento e Finanças autorizado a abrir um crédito suplementar especial
por excesso de arrecadação na receita do Fundeb no valor de R$ 495 mil, para cumprimento da determinação do artigo 21 da Lei de número 11.494, de 20/6/2007, e suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 02.07.04, Educação Básica Fundeb, F.P.12.361.0012.2032, manutenção do Fundeb 60%, Fundamental, 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, Pessoal Civil, ficha 331, R$ 65 mil, recurso 02 do Estado, 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 332, R$ 10 mil, recurso 02 do Estado, F.P.12.361.0012.2033, manutenção do Fundeb 40%, Fundamental, 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, Pessoal Civil, ficha 333, R$ 5 mil, recurso 02 do Estado, 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 334, R$ 10 mil, recurso 02 do Estado, 33.90.30.00, material de consumo, ficha 335, R$ 34 mil, recursos 02 do Estado, 44.90.52.00, equipamento e material permanente, ficha 339, R$ 272 mil, recurso 02 do Estado, F.P.12.365.0012.2034, manutenção do Fundeb 60%, infantil e creche, 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, Pessoal Civil, ficha 341, R$ 8 mil, recurso 02 do Estado, 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 342, R$ 5 mil, recurso 02 do Estado, 12.365.0012.02.035, manutenção do Fundeb 40% infantil e creche, 33.90.30.00, material de consumo, ficha 343, R$ 34 mil, recurso 02 do Estado. Projeto de Lei de número 128/2018. F.P.12.365.0012.036, manutenção do Fundeb 60%, infantil pré-escola, 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, Pessoal Civil, ficha 347, R$ 8 mil, recurso 02 do Estado, 31.90.13.00, obrigações patrimoniais, ficha 348, R$ 10 mil, F.P.12.365.0012.037, manutenção do Fundeb 40% infantil pré-escola, 33.90.30.00, material de consumo, ficha 349, R$ 34 mil, recurso 02 do Estado. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrários, Chavantes, 5 de dezembro de 2008. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Quem que vai falar para mim alguma coisa? Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 128, 2018, às comissões competentes emitirem seus pareceres.
Requerimento número 22/2018. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavante, São Paulo. Os vereadores que estes subscrevem requerem, nos termos do inciso 8º do artigo 165 do Regimento Interno desta Casa, que seja oficiado ao prefeito municipal de Chavantes para que informe a esta casa acerca da venda da folha de pagamento dos funcionários, apresentando o valor resultante da licitação e informar ainda a destinação do valor recebido. Justificativa: o exercício do poder de controle de fiscalização do Poder Executivo inerente aos vereadores, legítimos representantes do povo. Plenário Foz do Mansur, 5 de dezembro de 2018. Ana Fátima Moreira Pereira, vereadora. Daniel Benizário de Oliveira, vereador. Rafael Lopes Garcia, vereador. Luiz Felipe de Paula Jacinto, vereador. Célio do Nascimento da Silva, vereador. Wilton de Oliveira, vereador. Luiz César Pedro Longo, vereador. Maicon Henrique Brizola, vereador. E Shirley Aparecida Vieira, vereadora. Submeto o plenário para requerimento número 22 de 2018, em única discussão e votação. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo. Em votação. Os favoráveis sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, requerimento número 22 de 2018. Encaminha-se ao senhor prefeito municipal. 18. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno desta Casa, indica ao senhor prefeito municipal para que se determine ao setor responsável a instalação de placas de advertências de acordo com a legislação ambiental, proibindo nadar no lago situado no Parque Municipal Dona Zica. Justificativa: justificamos esse pedido tendo em vista que as crianças e adolescentes costumam praticar natação no local, podendo ocorrer uma fatalidade, pois há guardas ou salva-vidas, não há guardas ou salva-vidas no lago municipal. Plenário Foz do Mansur, 5 de dezembro de 2018. Luiz Felipe de Paula Jacinto, vereador. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 42 de 2018 ao senhor prefeito municipal. Indicação de número 43/2018. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo, o vereador que subscreve nos termos do artigo 170 do Regimento Interno desta Casa, indica ao senhor prefeito municipal para que se determine a Secretaria de Saúde, em conjunto com o CAPS, a criação de um programa composto por assistência médica e psicóloga aos usuários de drogas e bebidas alcoólicas que não buscam atendimento junto ao CAPS, que frequentar as praças e prédios públicos de nossa cidade. Justificativa: justificamos esse pedido tendo em vista que diariamente tem várias pessoas fazendo uso de drogas e bebidas alcoólicas pelas ruas de nossa cidade, sobretudo na Praça Conselheiro Antônio Prado, e além dessas situadas ser considerada caso de saúde pública. Plenário Foz do Mansur, 5 de dezembro de 2018. Luiz Felipe de Paula Jacinto, vereador. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 43 de 2018 ao senhor prefeito municipal. Moção 05/2018. Moção de aplauso. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo, requeiro à mesa, ouvindo o douto plenário, que seja enviada aos
senhor chefe de gabinete, senhora chefe de gabinete Edileia Martins, aos funcionários Márcia Albino, Marta Bertelli e Sueli Carneiro, e aos voluntários Luiz Carlos Albino e Ângela Maria Vieira da Silva Cândido, apresente moção de aplauso pela eficiência e dedicação na convenção dos efeitos de Natal encantado de nossa cidade. Justificativa. Gostaríamos de parabenizar o trabalho desenvolvido pela equipe do Natal Encantado, mas sobretudo enaltecer o empenho e dedicação dos voluntários, Sr. Luiz Carlos e a Sra. Ângela, que durante todo o ano deixaram seus afazeres de lado para colaborar com a criação dos enfeites que estão embelezando as ruas e praças de Chavantes e do distrito de Irapé. Quem dera tivemos mais pessoas interessadas em ajudar sem nada em troca, visando tão somente a satisfação em ver nossa cidade ainda mais bonita. Plenário Fauzi Mansur, 5 de dezembro de 2018. Luiz Felipe de Paula Jacinto, vereador. Luiz César Pedro Longo, vereador. Maicon Henrique Brizola, vereador. E Shirley Aparecida Vieira, vereadora. Submeto ao plenário a moção número 05 de 2018 em única discussão e votação. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Os favoráveis sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação a moção número 05 de 2018. Encaminha-se ao senhor prefeito municipal. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo, nos termos do parágrafo único do artigo 34 da Portaria Interministerial número 424/2016, comunicamos que em 27 de 11 de 2018 foi emitida a ordem bancária número 2018 OB 800-195, no valor de R$ 83.442,06, referente à parcela única do convênio número 85.950/2017, firmando entre estas municipalidade e o Ministério do Esporte, cujo objetivo é o apoio à realização do segundo Festival de Esportes de Férias do município de Chavantes. Atenciosamente, Joabe Pereira Coutrin, coordenador geral de gestão de convênios. Ofício do Ministério do Esporte que repassa o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério do Esporte, objetivando apoio à realização da segunda Festival Esportivo de Férias no município de Chavantes. Senhora Presidente, não há mais matéria. Como não há mais matéria para o expediente, passamos ao tratamento do pequeno expediente, que é dedicado a comentários sobre a matéria lida, e o grande expediente, que é dedicado a assunto do interesse público. Os senhores vereadores terão 2 minutos para realizar suas inscrições.
Acha-se escrito para fazer uso da palavra o nobre vereador Rafael Lopes Garcia. Nobres vereadores, público presente, aqueles que nos assistem via internet. Senhora presidente, hoje o que me traz à tribuna é para, de certa forma, parabenizar o prefeito pela lombada, depois de um ano e 6 meses para fazer uma lombada, lá no distrito de Irapé, para ser mais exato, na rua João Batista Tomé. Ainda tem, entre outras, que fizemos uma indicação que não foi feita. Ainda bem que antes de acontecer uma coisa mais grave, foi feita essa lombada, então eu não poderia deixar de falar, porque foi feito. A gente tem que ser correto e manter uma postura correta, né? Então, foi uma indicação minha, foi uma indicação do nobre vereador. A minha indicação foi na primeira sessão, em dia, se eu não me recordo, dia 2 de fevereiro de 2017, para ser mais exato. Foi a indicação do nobre vereador, que eu ouvi também aqui, depois, num período mais para frente, foi feita a lombada. Senhor presidente, na sessão passada, eu tinha vindo à tribuna falar sobre a Santa Casa. Hoje eu venho falar sobre o mesmo assunto, que eu acho que isso é uma falta de consideração muito grande que está havendo do prefeito com aquele povo da Santa Casa, com aqueles funcionários. Eu vou falar dos funcionários, não vou falar muito dos médicos, porque os médicos, graças a Deus, eles têm como pagar suas despesas, aguenta esperar 30, 40 dias, até mais, eu tenho certeza que eles aguentam esperar. Mas eu acho que é uma falta de consideração, de respeito, chega a ser, porque do mês de agosto que ele teria que pagar no quinto dia útil de novembro, ele pagou hoje, depositou hoje 58 mil reais, tinha depositado 51 mil. Ficou faltando ainda do mês de outubro, que vence no quinto dia útil de novembro, ficou faltando o restante a pagar. E agora, no dia 7 desse mês, vence mais 171 mil reais. E agora eu pergunto aos nobres pares e deixo a parte para algum que quiser entrar no assunto, eu deixo à vontade para se manifestar. Essas pessoas têm família, funcionário, né, não sei quanto que ganha hoje lá. Aí tinha até uma planilha uma vez, agora não me recordo de cabeça, quando mandaram para cá. Tem despesas para pagar, a pessoa não vai trabalhar, ninguém trabalha por bonito. Eu acho assim que o ano passado foi falado que foi investido 2 milhões e tal, mas está ficando atrasado. Já está com esse valor aí, agora acertou hoje de 58 mil reais, estava em faixa de quase 300 mil, hoje está na faixa de 240 mil, até o dia 7, quando vence a outra parcela. Então eu acho que deveria ter um comprometimento maior do senhor prefeito com a Santa Casa, porque, que nem foi dito para a gente, né, com saúde não se brinca. Né? Quando a gente foi tirar uma dúvida de um projeto, foi alegado isso, com saúde não se brinca mesmo. A gente sabe. Porque por enquanto eu não ouvi nada de grave assim, de ninguém falar de parar, de se manifestar, porque daqui a pouco o pessoal está parando lá por falta de pagamento, aí acaba esbarrando em nós também. Porque a nossa função aqui é cobrar, e eu acho que isso é uma coisa que não só minha, que eu na outra sessão deixei aberto aí também para todo mundo questionar ou argumentar alguma coisa, o César comentou aqui também. Eu acho que as pessoas lá merecem a atenção nossa e do prefeito também em relação aos pagamentos lá que está atrasado, tem que pagar médico, funcionário, e eu acho que o prefeito tem que se empenhar nisso daí e correr atrás da saúde, que saúde vem em primeiro lugar. Que a hora que você está com a saúde, aí você vai correr atrás dos seus objetivos. Que um vai trabalhar, o outro vai comprar um presente, o outro vai comprar um alimento, enfim. Então eu acho que a saúde é em primeiro lugar. Outra coisa também, senhora presidente, ontem me deparei com uma situação de uma criança, estava presente comigo o nobre vereador Wilton, o nobre vereador Daniel. Foi um pedido de ajuda e, de certa forma, a família no momento, diz que o prefeito, né,
não atendeu, disse que não poderia fazer nada, e a gente, eu pedi um apoio para minha prima nesse caso, a gente vai estar dando respaldo à família lá, junto com o Daniel, junto com o pastor aí, para procurar os meios legais para ela estar sendo atendida, porque na situação que a menina se encontra lá, eu não sei a fundo mesmo, né, pastor? Só escutemos o que ela falou lá, mas a gente não sabe a fundo nem documentação o que tem, o que houve mesmo de falha, ou não teve falha, o que aconteceu, para a gente, né, vir falar a coisa correta. Então a gente não vai esperar os documentos, tudo certinho, para a gente vir e falar, senhor presidente, porque a situação é muito triste. E no caso, a mãe falou que o novo vereador Luiz Felipe vem ajudando bastante, vem colaborando com a família lá. Então a nossa obrigação também, vamos buscar as respostas lá para que não deixe a família desamparada, porque a situação é muito triste. A gente ficou emocionado ontem lá de ver, porque é complicado, hein? Quando é um filho da gente de 1 ano e 10 meses, perder toda a movimentação, perder a visão, perder tudo por coisas assim que a gente não sabe ainda, que nem eu disse, não sabe a fundo o que houve, mas infelizmente ali naquele caso é um caso muito grave. Espero poder ajudar, e os nobres também, pares, poder ajudar a família aí. Também, senhora presidente, eu não poderia deixar aqui também, deixar um agradecimento que eu nas outras oportunidades não lembrei de falar. Queria dar os parabéns para a secretária da Saúde, a Sueli. Apesar que não é culpa dela que muitos exames hoje você vai no posto não é porque ela não quer, não, é porque não tem condição de fazer, enfim, por causa de algumas coisas aí que a gente está vendo ainda, analisando, para depois vir também falar e falar com certeza, porque não vim aqui falar uma coisa errada, né? E ela sempre é muito prestativa, pelo menos comigo, toda vez que eu procurei ela, foi sempre atenciosa e sempre dentro do que ela pôde, ela contribuiu. Então a gente tem que vir falar também, deixar os parabéns para ela. E também, ontem não estive presente aqui na cidade, não foi possível, tive que passar no médico em Ourinhos, cheguei tarde, cansado do trabalho, mas passei hoje de manhã antes de trabalhar e vi, ficou bonito, né, a cidade, os enfeites ali, ficou legal, os nobres vereadores fez uma moção de aplauso aí, legal, bacana, muito legal, o pessoal que participou, que colaborou, que deixou suas casas aí e colaborou com a nossa cidade, é legal mesmo, e isso é uma coisa muito positiva também. Espero que nem foi lido na moção ali, que outras pessoas nos próximos anos aí participem também, e que isso é uma coisa legal, que nunca tinha, né? Agora está tendo, e é bacana. Parabéns para aqueles que podem aparecer lá, para os pessoal voluntários, para as secretárias que participou, agora não lembro o nome de todo mundo aqui, mas parabéns para o pessoal que tem envolvido. Senhora presidente, é só isso por hora. Muito obrigado. Acha-se escrito para fazer uso da palavra nobre vereador Luiz Felipe de Paula Jacinto. Depois eu pego uma parte ali, eu retrato aí. Peço desculpa. Rapaz, não sei se pagaram. Desliguei. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste via internet. Senhora presidente, primeiramente quero fazer alguns comentários a respeito das matérias do dia. Primeiro, para comentar a respeito dessa indicação que fiz com relação às placas de advertência em torno do bosque municipal, tendo em vista que, aproximando aí o calor, as crianças e adolescentes costumam ir até o bosque e acabam entrando na água. Sabemos dos riscos que se correm e por não termos
nenhuma proteção, não temos um guarda, não temos um salva-vidas, nada. Então é necessário que haja pelo menos a placa proibindo, para conscientizar a população para que não adentre a água, né? Porque sabemos que o risco é risco de vida e o senhor prefeito é responsável por isso. Então é um alerta para que ele tome a medida, uma medida simples, mas de extrema importância. Também com relação à indicação que fiz para que o CAPES, na verdade eu não sei se existe esse programa, porque até onde sei o CAPES, ele recebe os problemas ali. Então eu gostaria que, se pudesse, né, criar uma forma de ir ao encontro dessas pessoas que necessitam de tratamento. Que no caso, eu citei que todos nós conhecemos a Praça da Matriz, que tem muitos alcoólatras ali, e muitos usuários de drogas, e que, por conta de ter banco, hoje já se aproximam das pessoas. Então, por uma questão de cuidado, até mesmo com eles, com a saúde deles, para que o CAPES viabilize essa possibilidade de criar esse atendimento, para que essas pessoas possam ser tratadas e curadas. Também, não posso deixar de comentar a respeito do Natal Encantado, o segundo ano do Natal Encantado, e das pessoas que participaram desse evento. As crianças, primeiramente, que fizeram a arrecadação de todo o material de garrafas PETs. Teve uma menina que arrecadou 1.150 PETs e ganhou o prêmio, né? Um prêmio bacana também, interessante, porque incentiva as crianças e também aprende a preservar o meio ambiente, né? E a Edileia, chefe de gabinete, que correu atrás de toda a documentação e correu atrás das coisas para efetivar. A Márcia Albino, que fez parte da decoração, da criação, juntamente com a Marta Bertelli, a Sueli Carneiro, e também o senhor Luiz Carlos Albino e a Ângela, que, na verdade, são exemplos raros de pessoas que deixam seus afazeres e se dispõem a fazer algo pelo outro. Então, ontem, a emoção da dona Ângela em poder ver as luzes acesas foi muito emocionante. E, por essa razão, fiz essa moção de agradecimento e aplausos para essa equipe. E torçamos que nos próximos anos outras pessoas possam também se motivar em participar, porque é um evento bonito, é para todos, enaltece a nossa cidade diante de toda a região, pois vemos aí a cidade vizinha que gasta-se um valor altíssimo para fazer logicamente um belo Natal, e nossa cidade ainda com pouco investimento, mas consegue fazer algo bonito também. Também, hoje eu estive na prefeitura para conversar a respeito com o secretário de Finanças a respeito do pagamento da Santa Casa, que na sexta-feira eu havia conversado com ele e ele havia se comprometido que hoje ele faria um repasse, mas ele só saberia no dia, porque eles dependem do valor que eles recebem do governo de estado, do governo federal, para poder fazer um repasse para a Santa Casa. E aí hoje, conversando com ele disse que faria o valor de R$40 mil, mas no fim das contas eles conseguiram enviar ainda 58. E se comprometeu até a próxima quarta-feira em liquidar esse saldo, que, salvo engano, é de 60 ou 61 mil reais que falta, equivalente ao mês de outubro. E também dizem que vão tentar, porque eles falam que não é por conta de interesse, porque obviamente que ninguém quer deixar a Santa Casa de pagar a Santa Casa, ninguém faz por querer. Eles falam que realmente não tem condições de
de fazer, então eles vão fazendo picado um pouquinho para cada, para não deixar ninguém sem receber, porque também tem outras prioridades. Então eles agem dessa forma. Infelizmente nós não podemos fazer nada, mas temos que cobrar e exigir que o máximo possível eles possam saldar essa dívida. Sabemos da necessidade da Santa Casa, todos nós que usamos o serviço, e, obviamente, nenhum funcionário pode ser sacrificado mediante ao não repasse de verba. Mas gostaria de lembrar que quando nós assumimos a administração, nós tínhamos, se eu não me engano, 3 ou 4 meses sem pagar da gestão passada. E, nesse caso, o senhor prefeito tem ainda honrado, atrasa um pouco, mas tem pago, não deixando nenhum saldo absurdo quando nós assumimos, E lembrando que o secretário de saúde à época hoje é o diretor da Santa Casa. Então, é importante frisar isso. E também, quando eu tive a notícia de que liberou a ordem de licitação de pavimentação asfáltica daquela rua do Bambino, foi liberado hoje, e daquelas ruas atrás do Bosque Municipal, que são pavimentação asfálticas, que é as ruas Dália, Azaleia, Magnólia, Rua dos Cravos, a Avenida Governador Ademar Pereira de Barros, que é essa do Bambino, e uma parte da Olegário Bueno, que é da Indústria e Comércio para baixo, que é uma parte crítica que está na avenida. E também, isso totalizando o valor de 480 mil, 71, 480, 71 mil e 19 centavos, a ordem de licitação de recapeamento asfáltico das ruas Olegário Bueno, da João Martins, que foi o finzinho que faltou, da Narciso Vedovello, Abílio Schecker e Eugênio Donato, no valor de 281 mil reais. Então, é uma notícia boa que no final do ano, nós ainda esperávamos isso, porque a escola necessitava e havia reclamações, inúmeras reclamações a respeito da situação que encontrava o asfalto ali. Asfalto não, porque terra, E hoje é uma notícia boa, então logo isso será sanado. É só isso, senhora presidente. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, suspenda a sessão por 15 minutos.
E do intervalo regimental, solicito ao senhor segundo secretário que proceda à verificação do quórum dos senhores vereadores. Ana Fátima Moreira Pereira. Presente. Célio Nascimento da Silva. Presente. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. Hilton de Oliveira presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Luiz Felipe de Paula Jacinto. Presente. Marco Henrique Brizola. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Júlia Aparecida Vieira. Presente. Como há o quórum no mesmo expediente, dou por reaberta a presente sessão. Passamos aos tratamentos da ordem do dia. Projeto de lei de número 125/2018. Da nova denominação à Rua do Comércio do Distrito do Irapé, para a Rua Cristóvão Teixeira. Submeto ao plenário o projeto de lei número 125 de 2018 em única discussão e votações, com pareceres do favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo em votação. Os favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 125 de 2018. Projeto de lei complementar número 12/2018. Dispõe sobre a criação de um cargo em função de confiança do controlador interno, no âmbito do Poder Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei complementar número 12 de 2018, em primeira discussão e votação, com os pareceres favoráveis às comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Os favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 12 de 2018. Senhora Presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo de tratar, passamos ao tratamento de explicações pessoais. Os senhores vereadores terão 1 minuto para suas inscrições. Aqui, ó. Pode ficar essa pra você. Tem outra aqui, ó. Tem? Acha-se inscrito para fazer uso da palavra o nobre vereador. Quem que é o primeiro? Luiz Felipe de Paula Jacinto. Senhora Presidente, eu esqueci de fazer um comentário. A hora que eu estive na prefeitura à tarde, tinha uma reunião do sindicato dos funcionários junto com o senhor prefeito. Aí eu participei da reunião, que tratava a respeito
dessa grande questão que hoje só se fala nela, a respeito dos 10 salários dos funcionários públicos. E foi explicado pela procuradora da prefeitura ao sindicato, informando o que de fato aconteceu, que se trata de uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público e, por sua vez, o Ministério Público enviou tanto para nós quanto para a prefeitura para que apresentasse esclarecimento e informações a respeito da que se tratava essa denúncia, alegando que trata-se de uma gratificação inconstitucional. A Câmara enviou a sua resposta, pautada no direito dos funcionários, bem como o prefeito também, alegando que não se trata de inconstitucionalidade, pois é o único direito que se tem os funcionários que tanto trabalham por desempenhando sua função em favor do município. E quando encerra sua atividade, não tem direito a um fundo de garantia, não tem direito a nada, apenas a esses 10 salários. E o Ministério Público enviou para São Paulo, pois hierarquicamente superior a ele, o procurador, para que, informando e sugerindo que entre com a ação direta de inconstitucionalidade para realmente derrubar e suspender esse direito dos funcionários. E também o promotor pediu que fosse julgado liminarmente, concedendo a suspensão desse direito. Então, o senhor prefeito, assim como eu, em nome da Câmara, falei em nome dos meus pares, dizendo que nós estamos à disposição dos funcionários para lutar junto com eles o que for preciso, porque isso não cabe a nós, isso não cabe ao prefeito, isso hoje é uma medida judicial. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, aquilo que pudermos fazer em favor do funcionalismo, com certeza faremos. E o prefeito também se dispôs a fazer também no mesmo sentido. E também comentei a respeito do abono natalino, que até o momento ele não enviou para nós o projeto de lei. E como temos apenas uma sessão, pedi para que seja encaminhado para a próxima sessão, para que seja votado e que até o dia 20 ele cumpra esse acordo firmado através do sindicato para os funcionários, que o ano passado pagou 170 e esse ano irá pagar R$200 a cada funcionário. Então, é só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Acha-se inscrito para fazer uso da palavra o nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Senhora presidente, nobres vereadores, público que nos assiste e aqueles que nos assistem via internet. Primeiramente, parabenizar aos nobres pela homenagem feita ao pai do Mauro, Justa, uma pessoa que viveu no Irapé, e também deixar aqui, senhora presidente, os elogios a todas as pessoas que se empenharam a fazer o Natal de luzes em Chavantes. Às vezes as pessoas criticam, falam que é uma coisa simples. É uma coisa simples, mas foi feito com carinho, foi feito com amor, que representa muito para o nosso município. E nosso município estava, não estou discriminando as outras administrações, mas do ano passado para cá, foram 2 anos de natais iluminados.
foi gasto 25 mil reais num Natal desse. Enquanto em outras cidades se gastam 500, 600 mil reais. Mas a questão simbólica do Natal foi colocada ali, que é o nascimento de Jesus, que é um presépio, que é a casa do Papai Noel, que é o fetiche das crianças, que todos puderam participar. Eu acho que a maioria da população onde estava, na praça da rodoviária, foi muito bonito. Parabenizo a todos, desde o senhor prefeito até os secretários, não quero ser injusto com ninguém, com os voluntários, com todo mundo. E também, senhora presidente, a respeito, a semana passada eu falei aqui, elogiando a justiça por ter quebrado o pedágio de Jacarezinho a Ourinhos. E covardemente, num país que não tem credibilidade, está mostrando que a concessionária conseguiu eliminar e abrir o pedágio de novo. E ainda vem políticos fazer politicagem, dizendo que conseguiu isso, aquilo. Isso enoja a gente. Enoja porque o pedágio de Jacarezinho já está aberto a partir de hoje, com o valor exorbitante de R$22. Sendo que a semana passada saiu o vídeo, saiu tudo, tinha quebrado, que a Econorte estava em Lava Jato, e ainda aceitaram a liminar deles. Isso é um repúdio. De minha parte, acho que dessa Câmara também. E eu vou ser um pouquinho mais esculachado do que o Felipe. Eu vou falar mais a voz do povo. Porque o que estão fazendo com os funcionários públicos é um ato de covardia. De extrema covardia. Queria que esse vagabundo, esse sem vergonha, esse crápula, que fez essa denúncia anônima, tivesse a mesma coragem que teve para fazer esse ato covarde de vir me processar. Sabe para quê? Para todos nós sabermos quem foi essa pessoa que fez essa denúncia. Qual o interesse nisso tudo? É acabar com os funcionários? Eu vi gente chorando na sexta-feira. Pessoas perdendo anos e anos de serviço e vão acabar saindo com um salário mínimo da prefeitura. Porque esse negócio de reuniãozinha é papo furado. É causa perdida. Eu vou ser sincero para vocês. É causa perdida. E esse vagabundo conseguiu o que ele queria. Então eu espero que ele crie coragem. E faça como ele fez covardemente. Abra um processo contra eu. Porque eu estou falando isso. Só para o povo saber quem que é essa pessoa. E para a gente fazer como que era feito na Grécia Antiga. Jogar ele no meio dos leões. Gente, não dá para ficar calado. Não dá. Câmara não pode fazer nada, prefeito não pode fazer nada, fulano não pode fazer nada, mas alguém interessado nisso tem. Alguém está levando vantagem nisso aí. E o que eu estou falando, vocês podem acreditar. É causa perdida. É inconstitucionalidade. Vocês podem ter certeza disso aí. E aí você vê um funcionário de 30 anos de serviço sair simplesmente com um salário na mão. Porque nosso município não tem o fundo previdenciário. Porque o nosso município não
recolhe o fundo de garantia. E aí você vê as pessoas ligando, Cezinha, é verdade isso aí? E infelizmente você tem que falar que é verdade. E a gente fica de mãos atadas, porque eu, na minha opinião, pensei que lei derruba lei com Câmara, com voto na Câmara, mas não é. Foi feita um ADIM, como disse o Felipe. E já foi lançada o Supremo, encaminhada com os pareceres da Câmara e da Prefeitura. E isso deixa a gente muito triste, porque são 500 famílias que sempre esperaram isso aí. Todo mundo espera um dia a aposentadoria. De graças a Deus quem consiga. Mas na hora de poder ter um pouquinho mais de tranquilidade na sua vida, não. Vão, infelizmente, viver daquele salário mísero que a gente sempre fala. A aposentadoria hoje dá malemar para comprar remédio. E é doloroso você ver funcionário sair com R$900 aí, que é o salário mínimo, e não sai com 100%. Cai para 70% ainda. Então, senhora presidente e nobres vereadores, às vezes falam que eu posso ser um pouco grosseiro, mas isso não consegue me convencer com essas coisas que o Felipe disse. Respeito ele porque ele foi lá na reunião, ele participou. Mas não consigo me calar diante dessa situação. Obrigado, senhor presidente. Acha-se inscrito para fazer uso da palavra o nobre vereador Hilton de Oliveira. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente e aqueles que nos assistem pela internet. Mais uma vez, não posso deixar de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez aqui para tratar do assunto do município, né, trabalhar para os nossos munícipes. Senhora presidente, eu não posso deixar de falar sobre a jovem Rayane, né, a Vitória, o qual nós conhecemos ontem à tarde, né, pela situação que ela tem passado. Uma criança de 1 ano e 3 meses, ela, algum tempo atrás, ela foi alguns medicamentos, segundo os pais, que passaram alguns medicamentos fortes. Nós vamos entrar mais em um assunto mais profundo sobre isso, né? E hoje ela está com 1 ano e 10 meses, mas ela não enxerga, ela não consegue se movimentar e nem consegue falar. Então nós estamos correndo atrás da melhor forma possível para estar ajudando a Rayane, juntamente com toda a família. Pude estar essa manhã com a família, vi as dificuldades dele, né? Pode te agradecer também o Felipe mais uma vez pelo empenho que tem ajudado aquela família através do remédio São Carlos, né, que foi citado aqui, que o pai está desempregado, a mãe tem que ficar com a criança o dia inteiro, e não posso deixar também de agradecer também toda a diretoria da PAI, a outra dando uma assistência para eles. É algo que estão fazendo, algo por amor, que eles fazem por amor às pessoas, e a Rayane é uma delas, o qual não tem medido esforço para ajudar essa criança. Senhora presidente, eu também quero agradecer aos meus nobres pares, né, pelo projeto que acabou de ser votado aqui, da rua que foi dada ao senhor Cristóvão, né? O senhor Cristóvão Teixeira passa a rua do Comércio, passa a chamar agora Cristóvão Teixeira, está ali o filho, né, que nós lutamos tanto, não só eu, mas todos vocês, a família. E é uma homenagem justa ao senhor Cristóvão. Conheci ele já há muito tempo, desde criança, trabalhei com ele, vi o esforço dele para
para a cidade, vários lugares, né, que ele trabalhou, que nós citamos até no projeto. E não é nada mais justo nós homenagear não só ele, mas também toda a família com esse nome, dando a Rua do Comércio, agora é Cristóvão Teixeira, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês, o prefeito também que demorou um pouco, mas atendeu o pedido nosso e também de toda a família. Senhora Presidente, ressaltando o assunto da Rayane, eu tenho certeza que a saúde não vai medir esforço para estar ajudando essa menina. Eu tenho certeza que a assistência social não vai estar medindo esforço também para estar ajudando a Rayane juntamente com todos nós, né? Eu quero fazer um apelo aqui à assistência social, conversando com a mãe, eles foram só uma vez lá, ajudar uma vez, já faz 6 meses, né? Então eu acredito que a partir de agora, todos nós empenhamos, nós vamos dar um rumo melhor àquela família. Senhor Presidente, obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se dia 10 de dezembro de 2018, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal Chavantes, para tratarmos assunto em falta. Dou por encerrada a presente sessão.